Olá, amigos do programa Panorama Esportivo, sou Maurício Rodrigues, estou aqui para a gente falar um pouquinho aqui da rodada 5 e rodada 6 do Campeonato Brasileiro. Rodada aí que pegou fogo no meio de semana e o nosso líder aí, o Botafogo, deu uma vacilada aí contra o Goiás, mas não é fácil também ganhar lá em Goiás, é difícil. O time de Goiás é um time chato, é um time que corre muito e é um time que com certeza vai dar muito trabalho aí para muita gente lá em Goiás. Vamos falar aqui rapidinho só dos resultados da rodada 5. Internacional 0, Atlético Paranaense 2, Atlético Paranaense aí muito bem no campeonato, venceu o Internacional fora, agora venceu o último jogo também em casa do Curitiba, o clássico. Santos 3, Bahia 0, Bragantino 2, América Mineiro 2, Cuiabá 0, Atlético Mineiro 4, Galo também subindo aí na tabela, Flamengo 2, Goiás 2, Flamengo ganhando, mas não convencendo, a gente já vai falar disso. Cruzeiro 0, Fluminense 2, Flusão foi lá ganhar do Cabuloso, difícil pra caramba, mentiroso esse resultado, mas o Fluminense muito bem no campeonato. Palmeiras 4, Grêmio 1, Palmeiras aí no primeiro tempo deu uma apagada ali, 1-1, mas no segundo deslanchou e o Grêmio, Renato Gaúcho vai ter que fazer milagre nesse time do Grêmio aí. Curitiba 1, Vasco 1, Botafogo 3, Corinthians 0, jogaço do Botafogo meio de semana, Botafogo arrebentou, esculachou o Corinthians lá embaixo, o Corinthians não consegue vencer ninguém no campeonato, agora joga contra o Flamengo no Maracanã no final de semana, jogão também, e o Corinthians tem que subir aí, rapaziada, tá difícil pro Corinthians. Fortaleza 0, São Paulo 0, rodada 6, a gente já vai falar aqui rapidinho. Bahia 2, Flamengo 3, jogo horrível do Flamengo, como tem sido todos os jogos, esse foi pior que o Bahia, perdeu 2 jogadores e o Flamengo não conseguiu jogar, com menos 2 o Bahia, e o Flamengo não conseguiu se impor, o Bahia, muito pelo contrário, o Bahia que se impôs quando estava com menos 2 jogadores. Primeiro tempo o Flamengo conseguiu fazer 2-0, aí depois aquela marasmo do time do Flamengo, parece que eles já têm o jogo ganho, eles param de correr, param de se esforçar, é muito difícil, o time do Flamengo muito desorganizado, o time do Flamengo não tem vontade, é aquele time que sem vontade de vencer, os caras não querem nada com nada, tem jogadores ali que já podem ir embora, Davi Luiz, Gabriel, eu toda semana falo isso, o time do Flamengo é um time morto. A verdade é que com 5 meses de campeonato, eu não sei como é que o time está mal fisicamente com 5 meses, que tipo de trabalho é esse que fazem lá no Flamengo. Já o Bahia também não teve muito bem aí, jogou bem contra o Vasco, ganhou fora, mas não teve muito bem também no jogo. O Bahia não pressionou, achei que o Bahia fosse pressionar o Flamengo jogando muito mal nos jogos. A equipe técnica do Bahia, eu acho que deu uma falhada nisso aí, tinha que marcar o Flamengo lá em cima, o Flamengo pressionado, mal psicologicamente, mal fisicamente, mal taticamente. Se o Bahia pressiona lá em cima desde o início, o Bahia conseguia aí um resultado positivo, eu acredito nisso. Mas o Flamengo conseguiu aí o 2-0, depois parou de jogar aquilo que eu falei, chegou segundo tempo a gente achando que vai mudar alguma coisa, não sei o que acontece dentro do vestiário do Flamengo, que nada muda. Aí a única coisa que mudou foram 5 jogadores. O São Paulo disse que todos os 5 foi por causa de lesão. Difícil acreditar numa coisa dessa, é muito difícil com um jogo contra o Fluminense amanhã pela Copa do Brasil, pelas oitavas de final. É muito difícil acreditar nisso, mas a gente fica aí na dúvida, a gente não tem certeza de nada. Os meus informantes lá do Flamengo não me disseram nada, mas acredito que estão se resguardando aí pro Fluminense, então vamos ver, já venceram o jogo, o negócio é amanhã contra o Fluminense, vai tomar um pau do Fluminense dos 2 jogos, jogando desse jeito. O Fluminense não tem jogado um bom futebol, aquele futebol que está encantando o Fluminense nos últimos 2 jogos, mesmo tendo ganho do Cruzeiro, foi o suficiente para vencer do Cruzeiro, é claro, tem jogado um bom futebol, mas aquele futebol do Fluminense que a gente viu aí há 2 semanas atrás, o Fluminense está cansando, os jogadores estão se machucando, muita lesão muscular, agora foi o Alexandre que vai ficar aí 30 ou 40 dias fora, um reforço, uma perda irreparável para o Fluminense, não tem jogador para fazer aquele lado ali, igual o Alexandre faz, não tem jogador, dificilmente o Fluminense vai conseguir botar alguém ali que faça aquele lado esquerdo. O Fluminense deve colocar ali um volante amanhã contra o Flamengo, eu acredito que sim, mas o Fluminense não jogou um bom futebol aí contra o Cuiabá, mas a gente já vai falar nisso. Vamos falar aqui rapidinho do Flamengo. O Flamengo não teve bem, o Flamengo jogou muito mal, um time morto, um time com mais 2, eles não conseguem criar nada. O Bahia conseguiu fazer ali o 2-1, quase empatou o jogo, o Flamengo foi lá, fez 3-1 e depois ficou nisso aí mesmo, aquele marasmo, os caras foram lá, fizeram 3-2 e aquela confusão, expulsa, não expulsa. Eu achei que não foi expulsão aquela do Gabriel, o cara
Agora proteção, você proteger a bola e bater no peito do adversário é expulsão, é segunda amarela, para quem já tem um amarelo. Eu, sinceramente, o futebol tá muito chato. A minha época, o porrada comia, o Júnior Baiano botava a gente debaixo do braço aqui, enforcava a gente, dava tapa na cara, e a gente ia lá, passava por ele dava a tesoura dele em cima da gente. Tudo bem, a gente falava, isso não é futebol, tá batendo, mas cara, hoje em dia tá muito chato, muito chato. Então eu acho que o futebol tá acabando, esse VAR tá acabando com o futebol, as arbitragens são péssimas, o VAR é péssimo, ruim dentro de campo, ruim lá em cima, nossa senhora, tá horrível, todo mundo reclamando, não só um time ou outro, todos estão reclamando dessa arbitragem que tá uma droga. Palmeiras 1, Bragantino 1, Palmeiras deu uma vacilada aí dentro de casa, o jogo tava muito feio, o time do Palmeiras tem uma jogada letal, o Palmeiras, se você não marcar o Palmeiras na bola parada, eles são letais, o Palmeiras faz muitos gols assim, foi assim contra o Grêmio, foi agora contra o Bragantino, mas o Bragantino teve bem ali no jogo, sim, o Bragantino em certos momentos do jogo jogou até melhor do que o Palmeiras, criou algumas chances, fez aí um empate, o Palmeiras não conseguiu virar, o Arthur aí, a lei do ex, né? Sempre tem essa lei do ex, o Arthur fazendo gol aí pro Palmeiras numa estreia contra o seu ex-time. Atlético Mineiro 2, Inter 0, o Galo fez um bom jogo, cara, é incrível como o Atlético Mineiro com o Hulk é uma coisa e sem o Hulk é outra. Cara, eu achei espetacular a jogada do gol do Hulk. Teve uma outra jogada também que o jogador do Internacional, eu até ria, tá até rindo, lembrando da jogada. O cara tentou, o Hulk veio ali pela intermediária, tentou, na entrada da área, o jogador do Inter tentou segurar o Hulk saiu dele. Se fosse qualquer um outro jogador cairia, o Hulk é forte, cara. E o cara, ele que caiu, o cara tentou segurar ele rolou ali do lado esquerdo. O jogador não lembro qual foi o jogador do Atlético Mineiro que perdeu o gol. E depois na jogada do gol do Paulinho, espetacular, o Hulk tá jogando muito. E quando o Hulk joga muito, o Atlético, ele cresce muito, o Galo tá crescendo muito, foi vencer fora, agora venceu aí em casa, tá brigando aí lá em cima pelo campeonato. Eu falei que o Galo ia ser um dos times que ia brigar pelo campeonato brasileiro e as outras competições também, mas o Galo aí subindo de produção. Já o Inter caindo, perdeu em casa para o Atlético Paranaense, agora perdeu para o Galo. Parece que os Atléticos aí na vida do Inter tá difícil, o Mano tem que fazer ali alguma coisa, organizar ali direitinho para fazer o mesmo campeonato que fez aí no ano passado. O Grêmio 0, Fortaleza 0, ruim pro Grêmio, ruim pro Fortaleza que estava vindo bem, agora deu umas vaciladas aí em casa e agora fora. O Grêmio muito mal, o Grêmio não consegue vencer no Campeonato Brasileiro agora, venceu no início, mas agora tem estado muito mal, mas a gente espera aí que o Grêmio cresça aí no Campeonato Brasileiro. Corinthians 1, São Paulo 1, nossa senhora, jogo feio do Corinthians, jogo muito feio. O time do Corinthians é muito feio, muito feio. A gente até tenta falar bem do Corinthians, a gente quer falar bem do Corinthians porque é um time que briga sempre pelos campeonatos, mas ultimamente, nos últimos anos aí, o Corinthians tem muito abaixo daquilo que o torcedor corintiano merece, muito abaixo. Eu vejo aí as críticas do Neto, o Neto que foi ídolo lá do Corinthians, e com maior razão, o Neto, cara, parece que os caras têm 50 quilos nas costas, corre com 200 quilos nas costas, não é possível que é outro time que está muito mal fisicamente. E já o São Paulo vem crescendo ali devagarinho, o São Paulo cria as chances de gol, faz, depois segura ali, o Dorival está fazendo um bom trabalho ali, início de trabalho muito bom do Dorival. Saiu do Flamengo, largaram ele, nunca vi um treinador ser mandado embora sendo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, só o nosso time Flamengo para fazer uma coisa dessa. Mas muito bem aí o São Paulo vencendo em casa, empatando fora, é um clássico. O São Paulo nunca venceu lá no campo do Corinthians e vai passar aí mais um ano sem vencer. Atlético Paranaense 3, Curitiba 1, Atlético Paranaense crescendo aí na tabela também, tinha vencido fora do Internacional. Ontem, no clássico contra o Curitiba, conseguiu empatar o jogo aos 46 do segundo tempo e no último lance o Atlético Paranaense aí conseguiu virar o jogo dentro de casa. O meu zagueirão ali, o zagueirão do Curitiba deu uma vacilada ali no último gol, o cara em vez de matar a jogada, parar aquela jogada ali, tomou aquela bola por cima, boba, e o Atlético Paranaense conseguiu virar o jogo, mas um bom jogo aí do Curitiba que
Contra o Flamengo foi um time muito apático, estava vindo um time muito apático indo hoje, e no Clássico fez um grande jogo aí contra o Atlético Paranaense, que é muito difícil lá na Arena. Goiás 2, Botafogo 1, vacilada do Fogão, o Fogão conseguiu fazer 1 a 0 num pênalti ali, claríssimo, claríssimo, que o VAR marcou, o Tiquinho Soares conseguiu fazer esse gol, mas aí ficou ali, o Botafogo ficou ali. Nem parecia aquele Botafogo dos outros jogos, o Botafogo ali contra o Corinthians, que massacrou o Corinthians, que marcou em cima o tempo inteiro. Contra o Goiás com a corda no pescoço. Tudo bem que é dentro de casa, o Goiás dentro de casa muito forte naquele campo deles, mas ganhando de 1 a 0, teria que sufocar mais ali o Goiás para tentar fazer um segundo gol, aí destruiria o Goiás, mas o Botafogo recuou, o Goiás começou a gostar do jogo, conseguiu empatar e conseguiu virar numa falha ali de marcação enorme ali da defesa do Botafogo. Não pode dar umas vaciladas dela, mas o Botafogo tem buscado resultados fora, vitória fora e em casa também. Isso é normal acontecer, isso é o Campeonato Brasileiro, o campeonato mais difícil do mundo, para mim é o mais difícil do mundo, e isso daí é normal acontecer, mas o Fogão está lá em primeiro lugar ainda no Campeonato Brasileiro. América 0, Cruzeiro 4, cara, esse jogo 4 a 0, o Cruzeiro, eu vou te dizer, cara, eu acho que o América criou ali no mínimo umas 6 ou 7 chances claras de gol. O América, toda semana eu falo a mesma coisa, todo jogo do América eu falo. O América é um dos times que mais cria situações de gol durante uma partida, mas não consegue fazer. Aí foi lá, o Cruzeiro criou 5 chances de gol, fez 4. Acabou com o jogo. Mas o América, mesmo perdendo de 1 a 0, foi para cima, perdendo de 2 a 0, foi para cima, 3 a 0 foi para cima, aí naquele quarto já no último minuto de jogo. Mas o América vem jogando bem, vem criando várias oportunidades de gol, todos os jogos é a mesma coisa, mas não consegue fazer gol. O América tem que fazer uma contratação, duas contratações de 2 homens gols para botar lá naquela frente lá do América, porque criar chance, criam várias. Agora tem que ter alguém para encostar ali, para fazer o gol, para o América começar a vencer, porque não tem jogado mal e tem criado várias e várias chances de gol. Eu tinha falado aqui do Vasco, eu pulei o Vasco 0, Santos 1, porque a gente vai deixar aqui para falar agora no final. O Vasco mais uma vez perdendo em casa, já tinha perdido para o Bahia. O Vasco está muito mal fisicamente, taticamente, não sei o que aconteceu com o time do Vasco, que estava vindo fazendo um bom campeonato, mas aí contra o Bahia não teve bem, agora contra o Santos também, dentro de casa, tomou um gol de videogame, aquele gol de velho 1-2, 1-2, ninguém marcou o Lucas Lima, que entrou ali pelo lado esquerdo. O Vasco tinha 3 jogadores contra 2 ali do Santos, naquela tabela 1-2, e o cara vai e sai na frente dentro da área, rola pro meio da área, o jogador do Santos domina, olha para ver se tinha alguém para dar a bola, não tinha ninguém, ele vai lá e toca no canto 1 a 0, e depois o Vasco, nada. O Vasco está muito mal fisicamente. O Vasco é um dos times que devia fazer um bom campeonato, brigar ali pelo menos pelo meio da tabela Libertadores, porque o Vasco não tem outra competição para fazer. O Vasco só tem o Campeonato Brasileiro, mas não tem feito um bom campeonato agora de 2 semanas para cá, depois da derrota do Bahia. Estava vindo fazendo um bom campeonato, mas agora o Vasco está dando uma vacilada. Houve uma falha ali, um pênalti em cima do Pedro Raul, claríssimo, que seria expulsão do zagueiro. O juiz nem o VAR, não entendi o porquê que não deu. Para mim só foi essa jogada. Eu vi, meu irmão mandou algumas jogadas ali, não achei as outras pênaltis, bola na mão, uma bola bate no cotovelo, a outra o cara tá com o braço quase colado ao corpo. Eu acho que isso não é muito de interpretação, mas eu acho que a minha interpretação também que é como se não fosse pênalti. Eu interpretei não sendo pênalti, mas a do Pedro Raul ali foi pênalti claríssimo e seria expulsão. Eu não sei por que o juiz nem o VAR deu. Esses juízes, sinceramente, são muito fracos, é um pior do que o outro, e isso tem que melhorar muito, para que o campeonato não fique manchado no mundo inteiro, porque todo ano é a mesma coisa, e esse ano está muito pior o Campeonato Brasileiro com esses atos. Eu quero falar aqui rapidinho da tabela. Botafogo em primeiro com 15, Palmeiras segundo com 14, Fluminense 13,
quarto Cruzeiro com 12, quinto Atlético Paranaense com 12, sexto Atlético Mineiro com 10, sétimo Santos com 10, oitavo Fortaleza com 10, nono Flamengo com 9, São Paulo com 9, décimo primeiro Grêmio com 8, décimo segundo Inter 7, 13º Bragantino 7, 14º Bahia 6, Goiás 15º com 6, Vasco com 6, 16º, 17º Corinthians com 5, 18º Cuiabá com 4, 19º Curitiba com 2 e América Mineiro com 1. O Fluminense fez um bom jogo aí no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. Não foi um jogo fácil, porque o Cuiabá criou algumas chances de gols, o Fluminense deu ali uma vacilada, quase que o Cuiabá empata no primeiro tempo, mesmo depois do 2-0, o Cuiabá ainda criou ali 1 ou 2 chances de gols, mas o jogo estava muito difícil para o Fluminense. Aí vem 0-0, início do jogo, o Fluminense fez 1-0 numa jogada lá do Marcelo, um cruzamento para a área, e veio o Ganso com aquela calma toda dentro da área e toca pro Nino ali de sola, a bola vem no alto, ele mete uma sola ali, toca pro Nino, e tudo muito bem feito, e o Nino vai lá e faz um golaço. Aí depois o Fluminense deu uma caída, o Fluminense está caindo fisicamente, é aquilo que eu venho falando, o Fluminense tem que fazer contratações, ou então vai ter que dar prioridade a 2 competições, porque já vai ser difícil em 2, imagina em 3. O Campeonato Brasileiro ele é muito longo, alguns jogadores já estão se machucando. Para amanhã o Fluminense perdeu o Alexandre, não sei se vai ter, tem a volta do André. O André anda meio nervoso ali, não sei o que está acontecendo. Tem a volta do André, já um reforço danado para o Fluminense. O Fluminense, para mim, nesses 2 jogos aí, é o favorito. O Flamengo vem jogando muito mal, muito desorganizado, é um time muito lento, muito devagar, é um time que não marca pressão, deixa o adversário jogar, e contra o Fluminense, deixar jogar, meu filho, vai tomar goleada, os 2 jogos. O Cuiabá teve bem, teve ali algumas chances, não foi capaz de fazer o gol, e o Fluminense foi lá no final com um golaço do Ganso, de novo o Ganso, fazendo 2-0 aí e vencendo o jogo. Eu queria falar aqui rapidinho, rapaziada, dessas apostas de futebol, pediram para eu falar aqui sobre isso, rápido, a gente vai comentar. Eu acho o seguinte, cara, na minha época que eu jogava tinha mala, o homem da mala, várias vezes entrou aí dentro do vestiário, mas era pra gente vencer o adversário, não pra gente perder jogo. Era para vencer o adversário, a gente ali final de campeonato, o adversário estava brigando pelo título, junto com o adversário que levava a mala pra gente estava brigando pelo título com aquele que a gente ia jogar. Isso era normal acontecer, uma ajudinha aqui a mais pra gente correr, sempre final de campeonato, faltando 2, 3 rodadas ali, isso era normal. Agora, isso que tá acontecendo aí, cara, isso pra mim não é normal, é mau caráter, mau caratismo de quem faz isso, não pensa no clube, não pensa no torcedor e não pensa nos seus colegas de trabalho que estão ali do lado. Só pensa no bolso deles. É muito bom que a polícia tenha pego todos eles, e vai pegar muito mais, calma que ainda tem muito mais para pegar, e esses caras têm que ser banidos do futebol. Essa é a minha opinião, não tem perdão, a carreira deles acabou. É uma pena, porque você vê um jogador do Santos, o Bauer, um cara que estava crescendo aí, estava aparecendo, como é que um cara que deve estar ganhando ali uns 100, 100 e pouco, ou até mais, vai se queimar por causa de 50 mil reais, que não vai mudar nada na vida dele, nada na vida dele. Aí vai se queimar por causa de 50 mil reais, acabou com a carreira dele. E o Aleph Manga aparecendo, claro, ainda não foi provado do Aleph Manga, mas não era no Curitiba. O Curitiba já afastou junto com outro jogador também, que era outro que estava aparecendo aí desde o ano passado no Campeonato Brasileiro. Foi aí joia do Santos, aí foi pro Volta Redonda, conseguiu fazer um bom campeonato, foi pro Goiás, bom campeonato, saiu pro Curitiba e agora entra numa furada dessa aí, que acho que foi na época não sei nem se foi na época do Goiás, da Série B, se eu não me engano. Mas infelizmente, se for concretizado isso aí, é mais um que perdeu a sua carreira. Infelizmente,
esses apostadores aí, os caras, eles investem muito dinheiro, então tá muito fácil para ganhar dinheiro. Qualquer um pode chegar ali pro cara e falar, pô, te dou 5 mil numa se for numa terceira divisão, e tem jogos de terceira divisão, se for numa segunda divisão aí do estadual, os caras que ganham R$1.000, mil e poucos reais, os caras oferecem ali 2, 3 mil, os caras até pegam. Os caras até tomam um cartão amarelo e ninguém sabe de nada. Isso existe muito na segunda divisão, terceira divisão. Existe pra caramba. Mas ninguém sabe de nada. E é pouco dinheiro. Os caras vão lá e investem 100, 200, 300 mil e dá 2, 3 mil pros caras para levar um amarelo, ou ser expulso, ou fazer um gol contra, sei lá, alguma coisa assim. Mas na primeira divisão, em times grandes, como o Bauerman no Santos e Aleph Manga no Curitiba, não. Isso daí é inadmissível. Não vai mudar nada na vida deles e, infelizmente, a carreira deles pode ter certeza que encerrou. Rapaziada, grande abraço, curtam aí, abram o nosso vídeo, cada dia a gente fazer uma coisa melhor, para toda semana a gente comentar aqui, e vamos torcer aí que amanhã tem Copa do Brasil, Fla-Flu, jogão. E com certeza eu acho que dá flusão aí na cabeça, mesmo em cima do meu Flamengo. Gosto muito do meu Mengão, mas a gente sabe como é que é o futebol. Eu sei como é que tá essa situação do Flamengo, não tá fácil. O Fluminense vem muito melhor, mas volto a falar, o Fluminense tá caindo fisicamente. O Fluminense está caindo fisicamente. O Fluminense não é mais aquele time que faz aquela pressão inteira, o tempo inteiro. Pode ser que faça isso amanhã pro Flamengo, porque o Flamengo é um time morto. E o Fluminense sabe disso. O Fluminense é um grande treinador, uma grande comissão técnica, coisa que o Flamengo agora, infelizmente, não tem. Grande abraço, beijo no coração, fui!